Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe me dizer o que tem em comum entre o Mario e o Mickey? A resposta é bastante óbvia. Ambos são personagens famosos e extremamente influentes em suas respectivas mídias, um no mundo das animações e outro no mundo dos games. Então hoje nós vamos revisitar a história desses dois ícones da cultura pop e entender como foi a jornada deles até chegar aonde estão hoje. E sem mais enrolação, vamos lá! Vamos começar viajando para o ano de 1928, quando o curta-metragem Steamboat Donkey Kong foi lançado. Nesse curta estreava Mario, um encanador bigodudo e gordinho, que na época se chamava Jumpman. Segundo seu criador Shigeru Miyamoto, o design de Mario foi criado pensando em facilitar o processo de animação. Esse é o motivo dele usar luvas brancas, inclusive, para ter contraste com as roupas escuras de Mario. E o fato dele e de outros personagens terem apenas 4 dedos também tem a ver com animação, já que era mais fácil de animar 4 dedos ao invés de 5. Mario não estreou sozinho nesse curta. Ele estava acompanhado de seu interesse romântico Pauline, que era chamada apenas de Lady nessa época, e também do grande e bruto Donkey Kong. É claro que o curta foi um extremo sucesso e vários outros vieram depois desse. E junto de novos curtas, é claro que também vieram novos personagens. Por exemplo, Luigi, o irmão medroso e engraçado de Mario, e Toad, o cogumelinho baixinho e divertido amigo dos irmãos. Esses 3 em específico se destacaram bastante como um trio de personagens recorrentes e diversos curtas foram feitos com os 3 juntos. Tiveram vários, mas um que me marcou bastante era aquele que eles são caçadores de fantasmas e entram em uma casa assombrada. Alguém aí se lembra desse? Eu adorava. E o sucesso desses icônicos personagens continuava. O Toad mesmo acabou ganhando um spin-off chamado Toad Tales, que teve um reboot em 2017 e é bem legal, eu recomendo bastante. Mas eu tô me adiantando muito aqui. Voltando à nossa história, Mario e sua turma ganharam alguns redesigns ao longo dos anos, mas o que eu vou falar aqui é o que aconteceu lá pelos anos 40, mais ou menos, com os personagens ganhando um visual mais moderno e que durou vários e vários anos, se tornando meio que o visual principal deles até certo ponto. Mas infelizmente, 2 dos personagens acabaram sendo esquecidos nessa trajetória. Pauline e Donkey Kong, que estavam lá desde o início de tudo, infelizmente foram substituídos por Peach e Bowser, que atualmente já são muito mais populares e reconhecidos do que eles, inclusive. E pô, eu gosto da Peach e do Bowser, mas não precisava também matar a Pauline e o Donkey Kong, né? Mas, enfim, avançando para 2004, foi lançado o filme Mario, Luigi e Toad e os Três Mosqueteiros, que eu tô comentando aqui simplesmente porque eu assistia muito quando era criança, eu adorava. Era um dos meus filmes favoritos, na verdade. Me contem aí nos comentários se vocês também assistiam esse filme, se gostavam dele ou não. Mas enfim, voltando ao foco, mais ou menos nessa época, o Mario se aventurava também no mundo das animações em 3D, das animações tridimensionais. A que eu vou comentar aqui é A Casa do Mario, que durou cerca de 10 anos, foi lançada lá em 2006, e é outro desenho que eu assistia muito quando era criança, eu repetia as frases, eu até sabia a letra da música de abertura de cabeça. Ai, bons tempos que não voltam mais, né? E por fim, a última grande animação do Mario, que vale a pena eu comentar aqui, foi lançada em 2013, onde o personagem passa por mais um redesign, dessa vez resgatando alguns elementos do seu primeiro visual, do seu visual clássico, por assim dizer, mas também atualizando eles para algo mais moderno, mais atual. Alguns fãs gostam dessa animação, outros odeiam por ser muito maluca e ter alguns designs meio esquisitos de personagem, mas não dá pra negar que também é uma animação extremamente influente, durando cerca de 10 anos na TV também. Eu acho legalzinho, assim, não morro de amores, mas eu também não odeio, não acho ruim não. E essa foi a trajetória resumida, claro, do encanador mais querido dos desenhos animados. Muito legal, né? Você sabia de todas essas curiosidades? Deixa aí nos comentários quais você sabia e quais você não sabia. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre o Mickey também. Dessa vez a nossa história começa em 1981, com o jovem programador Walt Disney, desenvolvendo o jogo Pete the Cat para arcade. O jogo estreia o camundongo Mickey, que tem que resgatar sua amada Minnie das mãos do terrível Pete, que inclusive aqui no Brasil é conhecido como Bafo de Onça, e eu adoro esse nome, acho maravilhoso. Segundo Disney, o fato dos personagens serem animais é porque era mais fácil de desenhá-los em pixel art do que um ser humano. Por exemplo, o focinho grande e as orelhas arredondadas ficavam muito mais fáceis de serem reconhecidas dentro daqueles pixels do que um ser humano com proporções normais, com um nariz normal, um cabelinho. Ficava muito complicado de desenhar aquilo em pixel art de uma forma que ficasse fácil de se reconhecer, entendeu?
Até o icônico shortinho vermelho dele também foi feito com um propósito, que era destacar a parte de cima do personagem de suas pernas, além de deixar o braço e a mão mais visíveis. Já em relação à cor azulada, isso é simplesmente por causa que o fundo, o background do cenário é preto, e daí se os personagens tivessem a cor preta também eles iriam sumir no cenário. O que é um problema que não se repetiu nos jogos seguintes, já que eles tinham backgrounds de outras cores. Então eles conseguiram deixar o Mickey e sua turma da cor certa mesmo. Mas enfim, o jogo foi um extremo sucesso e não demorou muito para um novo jogo, dessa vez intitulado apenas de Mickey, vir ao mundo. Nesse jogo temos a estreia de um novo personagem, o Pateta, que se chama Goofy em inglês. Surgiu nesse jogo apenas como um segundo jogador, então ele reutiliza os sprites do Mickey e apenas muda a paleta de cores para dessa forma economizar na memória do jogo. Mas nas artes oficiais dá pra perceber que eles são sim personagens diferentes e eles têm visuais um pouco diferentes também. Até porque o Pateta é um cachorro, né? Enquanto o Mickey é um rato. E esses dois iriam retornar no jogo Mickey Mouse, lançado no ano de 1985. Não apenas eles, mas a Minnie e o Bafo também estavam de volta. Além do surgimento de mais um novo personagem, que é amado por muitos, né? O nosso querido Pato Donald, surgiu nesse jogo aí. E esse foi um marco no mundo dos videogames, extremamente influente para todo jogo de plataforma que veio depois dele e não demorou muito para as continuações chegarem. Mas a que nós vamos comentar aqui vai ser direto a Mickey Mouse 3, pois foi ali que esse universo mostrou todo o seu potencial. Além dos gráficos estarem mais bonitos do que nunca, nem parece que esse jogo é do mesmo console que os anteriores, de tão bonito que ele é. E tudo isso simplesmente porque os programadores e designers conseguiram aproveitar ao máximo a memória do jogo, ele não precisava ter nenhum chip a mais, eles simplesmente conseguiram otimizar ao máximo o uso do console, eu acho isso sensacional. E dando continuidade, foi em 96 que Mickey explorava pela primeira vez o mundo dos jogos 3D. Mickey Mouse 64 foi outro marco incomparável que o personagem teve. E eu particularmente adoro esse jogo de coração. Hora ou outra eu me pego jogando ele de novo, só pra passar o tempo mesmo, sabe? É tão divertido só movimentar o Mickey pela tela que às vezes eu nem me importo se tô perto de zerar o jogo ou não, eu só quero me divertir. Algumas pessoas podem até achar ele meio feio hoje em dia, mas pra época não existia nada mais impressionante do que esse jogo, eu juro, ele é sensacional e se mantém muito bem até hoje. Depois dessa época, o Mickey entrava numa espécie de era moderna, com diversos jogos 3D lançando de novo. E os personagens também ganharam um redesign, né? Um design mais moderno, mais atual, e o que mais foi favorecido por esse design, eu diria que sem dúvidas foi o Pateta, já que agora sim ele poderia ter uma aparência única e mais original, sendo mais magro e mais alto que o Mickey, já que agora eles não precisavam se preocupar com a memória do jogo e reutilizar o sprite, então o Pateta conseguiu ter uma identidade muito mais própria daqui pra frente. Ele inclusive ganhou o seu próprio jogo, Goofy's Mansion, que traduzindo seria algo como a mansão do Pateta, onde ele tem que lidar com alguns fantasmas em uma casa assombrada. Eu particularmente nunca joguei, mas eu sei que quem jogou adora de coração e diz que é muito bom, tanto que ele ganhou mais 2 continuações. Então fica aí a recomendação. E outros personagens também, como o Donald, a Minnie, entre outros que eu não citei aqui no vídeo, eles também ganharam seus jogos próprios, né? Eles também ganharam seus spin-offs, por assim dizer. E os últimos jogos do Mickey que eu quero comentar aqui são Mickey Mouse Odyssey, que foi lançado em 2017, e eu morro de vontade de jogar esse jogo, eu ainda não tive a oportunidade, infelizmente, mas ele parece ser maravilhoso, e todo mundo que jogou sempre elogia, diz que é uma masterpiece sensacional, um dos melhores jogos do Mickey já feitos, então eu quero muito conseguir jogar, sabe? Nesse jogo, pra quem não sabe, o Mickey tem um chapéu mágico que ajuda ele e é muito bacana, muito massa mesmo. Mas enfim, o último jogo mainline lançado do Mickey até o momento de gravação desse vídeo é o Mickey Mouse Wonder. Dessa vez ele é um jogo 2D e ele é extremamente divertido, carismático e criativo, e esse sim eu tive o privilégio de poder jogar. Não joguei muito, joguei só um pouquinho, mas eu já tô louco pra continuar jogando, jogar com amigos inclusive, porque o jogo permite multiplayer, e eu adorei esse jogo, sério, é fenomenal. E assim nós chegamos ao fim da história desse grande ícone dos games também. Não esqueça de escrever aí embaixo qual dos jogos dele você já jogou, qual o seu favorito, eu vou estar lendo cada comentário e dando um coração neles, beleza? Combinado? Uau, mas que vídeo estranho foi esse?
Bom, pessoal, essa foi uma ideia minha que eu tive de trocar esses personagens de lugar, imaginar como seria o Mario no lugar do Mickey, o Mickey no lugar do Mario, porque eu gosto desse tipo de vídeo, eu gosto desse tipo de ideia de trocar personagens de lugar, eu acho bem legal. E eu queria criar como se fosse um documentário, muito resumido, né? Como se fosse um documentário falso sobre esses dois personagens e tal. E eu gostei bastante do resultado, mas deu muito trabalho de fazer. Eu tive que fazer todas essas imagens que vocês viram aí no vídeo, tive que desenhar todos os personagens de novo, fazer montagens, então deu bastante trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês valorizem isso, que vocês deixem um like, um comentário, que vocês compartilhem esse vídeo com alguém, porque a minha ideia é fazer mais desses vídeos. Então, se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Se vocês querem ver mais vídeos nesse estilo, deixem aí nos comentários também, que eu quero trazer aqui pra vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um forte abraço e falou!